Bem, pessoal, dando continuidade agora no bloco 3, vamos apresentar a minha tese de doutorado, focando um pouco sobre a questão do trabalho docente, das condições de trabalho docente, agora na educação especial. Então, a tese teve como título Trabalho docente no atendimento educacional especializado, uma análise dos municípios de uma região do estado da Bahia. Fazendo um apanhado rápido sobre a educação especial na contemporaneidade, desde 94, com a Declaração de Salamanca, os governos signatários da declaração, vários países do mundo, se comprometeram a trabalhar com a inclusão de alunos com deficiência e necessidades especiais nas escolas comuns. Então, hoje, é importante que exista educação inclusiva dentro das escolas comuns através de alterações de currículo, estrutura física, alterações de metodologia de ensino, e isso também influenciou novas leis e legislações diferentes nesses países signatários, inclusive o Brasil. No Brasil, temos vários documentos que trazem os elementos necessários para a implantação da inclusão, do paradigma da inclusão nas escolas regulares. Entre esses documentos está o Decreto número 7.611 de 2011, que no artigo 2º, parágrafo 1º, conceitua o que é atendimento educacional especializado, o AEE, que é conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos organizados institucional e continuamente, prestado da seguinte forma: 1. Complementar a formação dos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, como apoio permanente e limitado no tempo e na frequência dos estudantes às salas de recursos multifuncionais. Ou 2. Suplementar a formação dos estudantes com altas habilidades ou superdotação. Então, o atendimento educacional especializado é um serviço oferecido dentro da escola, no turno oposto à sala comum, né, das aulas, os conhecimentos comuns da escola, com vistas para esse público-alvo: estudantes com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. O AE acontece no local chamado Sala de Recursos Multifuncionais, que tem como conceito um espaço da escola onde se realiza o atendimento educacional especializado para alunos com necessidades educacionais especiais, por meio do desenvolvimento de estratégias de aprendizagem centradas em um novo fazer pedagógico, que favoreça a construção de conhecimento pelos alunos, subsidiando-os para que desenvolvam o currículo e participem da vida escolar. Assim, com esse apanhado geral de conceitos, o problema de pesquisa ficou em quais condições os professores de educação especial realizam o seu trabalho de AE nas escolas públicas municipais de educação básica na região do Piemonte da Diamantina, estado da Bahia. A pesquisa foi de natureza multimétodo, do tipo exploratória. Foram utilizados dois instrumentos de coleta distintos: o questionário e a entrevista. O questionário foi composto por 56 perguntas fechadas de múltipla escolha, utilizando como referência outros estudos sobre condições de trabalho. Já a entrevista possui perguntas semi-estruturadas, possibilitando explorar aspectos que não puderam ser respondidos ou aprofundados com o questionário. O contexto onde ocorreu a pesquisa foram os 9 municípios da região do Piemonte da Diamantina, tendo, segundo o censo 2012, uma população total de quase 230 mil habitantes. Esse recorte foi escolhido por corresponder a todos os municípios vinculados ao Núcleo Regional de Educação número 16. Os municípios são Caém, Jacobina, Miguel Calmon, Mirangaba, Ourolândia, Saúde, Serrolândia, Uburanas e Várzea Nova. A escolha dos participantes da pesquisa foi baseada no seguinte critério: que os sujeitos trabalhem com alunos com atendimento educacional especializado nas salas de recursos multifuncionais nas escolas municipais, tanto urbanas quanto rurais, da região do Piemonte da Diamantina. Assim, o total de professores de AE informados pela Secretaria de Educação de todos os municípios investigados foi de 45 docentes, sendo que 36 participaram da pesquisa, o que corresponde a 80% do total de sujeitos. Esses profissionais atuam em 33 salas de recursos multifuncionais existentes nos 9 municípios e atendem uma população de 629 alunos. Desses 36, 35 são mulheres. Assim, para o estudo, foi utilizado uma adaptação de Borges e seus colaboradores no que diz respeito às categorias das condições de trabalho. Essas condições são divididas em 4 categorias: as condições contratuais e jurídicas, que diz respeito aos aspectos de valorização do trabalho docente, tais como estabilidade do emprego, plano de carreira, salário, entre outros;
condições físicas e materiais, que diz respeito ao local de trabalho, no caso da sala de recursos multifuncionais, contemplando o espaço arquitetônico, as instalações, condições ambientais, oferta de materiais, entre outros. Os processos e características da atividade, que se refere à organização do trabalho pedagógico, desempenho, autonomia. Condições do ambiente sociogerencial, que trata das relações interpessoais, principalmente focado no relacionamento com os professores das salas regulares, pais, alunos e a direção da escola. No que diz respeito ao perfil dos docentes, autodeclaração de cor e etnia dos professores. 72% declararam que eram pardas, 20% negras e 8% brancas. Em relação à idade das professoras, 53% entre 41 a 50 anos, 33% entre 31 a 40 anos, acima de 50 anos, 8% e entre 20 a 30 anos, 6%. O tempo de trabalho em anos dos professores, das professoras na educação básica, 40%, 21 a 25 anos, 14%, 11 a 15 anos, 12%, 6 a 10 anos e também 1 a 5 anos e 11%, 16 a 20 anos de trabalho e acima de 25 anos. Percebe que são professoras extremamente experientes, com um bom tempo de trabalho na educação básica. Porém, quando percebemos o trabalho dessas mesmas professoras no AEE, a situação se inverte, já que 47% tem apenas 1 a 3 anos de trabalho no AEE, 4 a 6 anos são 28% das professoras, para 19% atuam de 7 a 10 anos e apenas 6% é que atua acima de 10 anos no AEE. Isso demonstra que professores que já estavam no trabalho na escola regular que foram conduzidos posteriormente para o trabalho no AEE. Em relação à remuneração dos professores de AEE, 53% afirmaram ganhar entre R$ 1.000 a R$ 3.000, 44% afirmaram ganhar entre R$ 3 a R$ 5.000 e 3% entre R$ 5 a R$ 7.000. No que diz respeito à formação acadêmica das professoras, 70% tem curso de especialização, 11% tem a graduação, 8% estão completando o mestrado, 8% completando especialização e apenas 3% está completando o curso de graduação. É importante esclarecer que para trabalhar no AEE, a especialização é preponderante para a atuação. No que diz respeito ao tipo de vínculo de trabalho dos professores de AEE, 89% são concursadas, 5% prestam serviço para o município, 3% tem contrato REDA e 3% tem carteira assinada. É importante esclarecer que, nesse caso, o concurso público dessas professoras não foi para a AEE, foi para áreas ligadas às suas licenciaturas e que depois, posteriormente, elas foram utilizadas no atendimento educacional especializado. No que diz respeito à carga horária das professoras do AEE, 61% atua com 20 horas, 36% atuam com 40 horas e 3% abaixo de 20 horas. Em relação à quantidade de alunos de AEE atendidos pelas docentes, 29% atuam com 16 a 20 alunos, 23% 10 a 12 alunos, 20% 26 a 30 alunos, 9% 31 a 35 alunos, 8% 13 a 15 alunos, 8% 21 a 25 alunos e 3% acima de 35 alunos. Há uma grande quantidade de alunos com diversas necessidades especiais, diversas deficiências, para uma carga horária de 40 e até 20 horas, demonstra dificuldades e precariedade nas condições de trabalho. Se a gente analisar as diretrizes da educação inclusiva do Estado da Bahia, a situação é ainda mais grave, porque segundo o item 7.1.3, deve atender o estudante público da educação especial individualmente ou em pequenos grupos formados por necessidades educacionais semelhantes, com duração mínima de 50 minutos até 2 horas por dia. A modalidade do atendimento, a duração e a frequência serão definidas considerando as necessidades específicas do estudante, tendo como base a avaliação diagnóstica e o plano de atendimento elaborado com a participação do coordenador pedagógico. Nesse caso, atender no máximo 12 estudantes quando se tratar de atendimentos individuais se o professor tiver uma jornada de trabalho de 40 horas. Percebe-se que, na realidade, está muito acima do que a Diretriz de Educação Inclusiva do Estado da Bahia preconiza. No que diz respeito aos tipos de necessidades educacionais especiais dos alunos atendidos pelos docentes, 39% atuam com 3 a 4 tipos de necessidades especiais, 33% 5 a 6 tipos, 22% 7 a 8 tipos, e 6%, no mínimo, 2 tipos. Então,
novamente demonstramos, é perceptível na prática que as condições de trabalho em relação tanto à quantidade de alunos quanto às diferenças de necessidades especiais e deficiências, o que obviamente dificulta o trabalho do docente. A gravidade torna-se maior ao perceber a distribuição dos tipos de condição dos alunos atendidos no AE, já que 18% apresentaram déficit cognitivo, 16% deficiência física, 15% espectro do autismo, 13% síndrome de Down, 10% deficiência auditiva, 8% deficiência visual, 2% TDAH e 1% ficou em uma série de condições como dislexia, mucopolissacaridose, síndrome de Angelman, síndrome de Guillain-Barré, osteogênese imperfeita, síndrome de Apert, transtornos mentais, síndrome de Rett e microcefalia. Com um grande número de alunos e diversas necessidades especiais, a frequência com que os professores levam o trabalho para casa também amplia. Aí foi perguntado aos professores com que frequência eles levam o trabalho do AE para casa. 58% disseram que sempre, 28% frequentemente, 8% raramente e 6% nunca. Então, a grande parte dos professores leva trabalho do AE para casa. Em relação às horas diárias que os docentes gastam com atividade AE em casa, 56% diz gastar de 1 a 2 horas, 38% 2 a 4 horas, 6% mais de 4 horas. Então é um tempo que seria dedicado à família, dedicado ao lazer, dedicado ao descanso. O professor está utilizando com atividade do AE em casa. E essa carga horária não é remunerada dentro daquelas 40 ou das 20 horas que o professor recebe. Assim, é notório que sintomas decorrentes do trabalho aconteçam em relação à saúde docente. 35% das pessoas apresentaram dores na coluna das articulações, 21% estresse, 13% ansiedade, dores de cabeça e nervosismo, cada uma com 12%, e problemas na voz, 7% dos docentes entrevistados. Em relação às condições da estrutura física do trabalho docente na sala de recursos multifuncionais e também no ambiente escolar, foi observada a percepção dos professores sobre as condições físicas e materiais para o trabalho no AEE. Em relação ao tamanho do espaço físico, observou-se que a maioria considerou bom. Em relação a materiais permanentes, materiais de consumo, iluminação da sala, frequência e limpeza da sala e segurança no entorno da escola também foram considerados bons. Foram reprovados quantidade de materiais para o AEE, quantidade de recursos de tecnologia assistiva para os alunos, acessibilidade e adaptações físicas da escola, nível de barulho externo, ventilação da sala e temperatura ambiente da sala, além de nível de ruído dentro da sala. Importante esclarecer que no que diz respeito à temperatura ambiente, a situação se agrava porque os municípios do Piemonte da Diamantina estão num local que as temperaturas médias são altas boa parte do ano. Apesar disso, foi perguntado às professoras a satisfação delas em relação à carreira. 89% delas se disseram satisfeitas, 8% indiferentes e 3% insatisfeitas. Percebe que, mesmo com todas as dificuldades das condições de trabalho, as professoras ainda conseguem ter amor pela profissão. Isso não quer dizer que não é importante, sim, lutar pelos direitos, lutar por melhorias. E como dizia o nosso grande Edson Gomes, vamos amigo lute, vamos amigo ajude, senão a gente acaba perdendo o que já conquistou. É isso aí, pessoal. Quero que vocês leiam agora os artigos propostos do bloco 3 e façam um questionário de avaliação. Até a próxima. Tchau.